Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestocast. E no podcast de hoje iremos comentar sobre a Odisseia Desértica de Denis Villeneuve em Duna, parte 2. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Francio e nossos recursos são limitados. O medo é tudo o que temos. Eu sou Osmio e nas sombras de Arrakis encontram-se muitos segredos. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shallow Now, dessa vez para comentarmos tudo sobre Duna 2, como o Francio comentou na abertura, esse grande filme de ficção científica do Denis Villeneuve. A gente que teve o prazer de assistir Duna 1 lá nos cinemas, né, em 2021. Muita gente não foi na época, né? Tava um período um pouco conturbado em algumas partes. Foi nosso retorno aos cinemas. Que retorno. E agora, em 2024, 3 anos depois, pudemos ir novamente ao cinema assistir essa grande obra. E, França, já começando aqui antes de falar detalhes da trama, assim que a gente terminou de assistir, eu tinha comentado que, não sei, fiquei na dúvida se eu gostava mais um do 2. Mas pra mim, Duna 2 foi melhorando tanto depois que eu fui pensando no filme, que agora eu falo com tranquilidade. Eu gosto muito mais de Duna 2. Gosto da afirmação. Eu fico bem na dúvida sobre escolher, mas eu não acho absurdo o Duna 2 ser melhor que a parte 1, até porque a parte 1, ela tinha um caráter mais introdutório, né? E ela tem ali um final aberto, etc. Aqui nós temos também um final aberto, mas muito mais conclusivo, né? Até se, né, a gente pode discutir isso, mesmo se não confirmarem a parte a Messias de Duna, etc. Sim. Esse final ele poderia ser entendido como cada um pensa o que vai acontecer, né, da vida, etc. Aí, assim, meio que as próprias visões do Paul já dão meio que um spoiler do que aconteceria, né? Exato, então é compreensível, né? He who can destroy a thing has the real control of it. Listen again! Mas eu acho que esse programa tem que ser com spoilers. Sim. Spoiler. Exato. Então só fique aqui se você assistiu, ou se você não liga também para spoiler. Exatamente. Se você quiser review sem spoilers, a gente tem um canal, um vídeo curtinho comentando. A gente tem podcast do primeiro filme, a gente tem resumo do primeiro filme, a gente tem muitas coisas de Duna, tem vídeo nosso, um vídeo mais ou menos. Temos. Mas tem vídeo nosso de Duna 1. Então aqui a gente vai comentar com spoilers, como o Franz comentou. Muitos comentários. He who can destroy a thing has the real control of it. Listen again! Retomando, né? A gente tinha terminado Duna 1 com o Paul e a Lady Jessica indo com os Fremen, né? Eles entrando nessa sociedade Fremen. E meio que a gente vê em Duna 2, assim, é uma coisa meio Lawrence da Arábia, né? Eles que são de uma cultura totalmente externa, entre aspas, os colonizadores, nessa visão Lawrence da Arábia, né? Porque ele era britânico no Oriente Médio. Sendo inseridos nessa cultura, e a gente vê depois que eles vão, na verdade, se apropriar dessa cultura, né? Exatamente. E o que você falou, eu acho que complementa muito bem, eu acho que pode ser, inclusive, nossa resposta a muitos comentários que teve sobre Duna 2 e sobre ser uma supervalorização da ideia do Salvador branco, né? Que, tipo, é um conceito sociológico, de análise de narrativas, de é uma pessoa que seria a ideia do colonizador, normalmente de pele branca, né? Tipo, que vai lá e meio que lidera um povo contra a opressão que o povo sofria, né? E se torna o protagonista dessa história. Só que no caso, tipo, o filme é realmente isso, mas é uma crítica a isso, né? Porque ele mostra justamente o Paul como esse líder, etc., que não sofre as opressões que os Fremen sofriam ali, ele se apropria disso, e nós entendemos realmente como uma jornada de poder, inicialmente da Lady Jessica, mas depois que ele compra totalmente essa história, e ele usa os Fremen. Essa é a grande definição que eu sinto desse filme, ele está utilizando um povo e a dor desse povo em troca da vingança contra as casas ali do Império. Exato. Eu, assim, quando eu gostei muito de Duna, quando a gente assistiu, li o livro e tudo mais, e quando eu li o livro, pra mim não ficou um pouco dúbio essa coisa, assim, de uma crítica ou dele ser um lightsaber mesmo. Mas eu acho que um dos maiores acertos que o filme tem é deixar isso pelo menos pra mim, assim, ficou escancarado. Porque eu até saí meio estranho do filme, porque eu fiquei pensando assim, nossa, eu não lembrava da Lady Jessica ser uma pessoa tão má, assim, entre aspas.
Então, Sim. com certeza, assim, pra mim o filme deixou muito claro como que essa mãe e esse filho, essa dupla de cascateiros, eles se apropriaram de toda uma cultura dos Fremen. Lembrando, na verdade, eles se apropriaram de uma coisa que as Bene Gesserit já estavam fazendo, porque foram séculos de construção dessa narrativa toda do Lisan Nagaib, que seria um salvador que viria do mundo exterior, que viria do espaço. Então, isso já foi enraizado na cabeça dos Fremen, e eles roubaram essa narrativa a favor da vingança pessoal deles. E eu acho que essa coisa de eles são os heróis, assim, na visão dos Fremen, mas a gente ter, por exemplo, a visão da Shani, né, que é até uma diferença muito grande, que no livro ela compra aquela coisa toda, beleza, mas no filme ficou uma coisa muito assim, ela ser a visão de, opa, isso não tá certo. Ou a gente ter até a visão dos outros poderes, tipo, as pessoas vendo a merda que tá acontecendo. Então as Bene Gesserit vendo, deu ruim, o Imperador vendo que deu ruim, o Harkonnen vendo que deu ruim. Então, assim, mesmo que os Fremen vejam eles como mocinhos, eles são praticamente vilões também, né? Pra mim é uma construção de vilania, né, que a gente tem no final. Porque é todo um mastermind, né, que a gente chega no final e você fala, meu Deus, porque eles já se apropriaram de todas as coisas, porque as coisas que deveriam, os estamentos que deveriam provar que eles são ali os escolhidos, etc., eles são totalmente manipuláveis. Eles forjam, né? A história do veneno, etc., as Bene Gesserit podem alterar o veneno. Exato. Né? Então, esse negócio de que só mulheres poderiam ser Bene Gesserit, ela mudou pro filho dela poder ser também, e é isso. E acabou que as pessoas compraram aquilo porque era uma revolta que já existia, era um sentimento de revolta já pré-existente. E ele só foi ali um meio de coalizão, né? De união das tribos ali que ali existiam, né? Mas de resto, tudo existia. Tem uma fala até que, pra mim, foi o momento que eu fiquei assim, que pra mim deu uma virada, assim, na figura da Jessica. Que é quando ela tá conversando lá com a bebê, né, Taylor-Joy. Claro. E ela tá assim, sim, nós temos que ajudar seu irmão, temos que converter as pessoas pra causa. E começar pelos mais fracos. Mas dá um zoom tão vilanesco lá que eu pensei, gente do céu. A mulher falando assim, começar a doutrinar as pessoas pelos mais fracos. Então, assim, uma visão muito interessante que colocaram dela. E é interessante esse negócio dos, que nem você falou, né? Tipo, de como se fossem dogmas religiosos usados pra castrar psicologicamente, mentalmente, a revolta, né? Porque ninguém questiona, porque é algo tão grande, tipo, ele é o escolhido realmente religioso da galera, de uma profecia de anos. Então, quem que vai ousar questionar, né, essa história? Né? A Shani foi a representação, né, que nem o Osmo falou no filme. Eu acho que talvez seja a minha única crítica ao ponto. Eu acho que seria interessante ter outras pessoas também, não muitas, porque senão perderia até o propósito do filme, mas pelo menos algum grupo ali que representasse essa visão um pouco mais ponderada sobre o Paul Atreides, etc. Eu acho que seria interessante, e até acho que teria um pouco mais impacto o final dela, que nem o Osmo tem uma teoria que eu acho que é muito boa sobre o final dela. Eu gostaria que ele falasse. He who can destroy a thing has the real control of it. Listen again! Exato. E assim, eu tenho essa teoria, mas eu também depois fiquei pensando até coisas que o filme deu pra gente, os dois filmes, e acho que tem duas situações. Uma delas é que quando a Shani, que é o que eu tinha comentado quando a gente terminou de assistir o filme, quando ela chama o verme, pra mim, o que eu senti na hora é que ela podia estar se suicidando. Até como fez a doutora no primeiro filme, a Laird Kynes, que ela chama o verme também, pra matar ela e os soldados lá, o Sardaukar. E eu senti, assim, que a Shani, ela tava tão desolada no final de Duna 2, que podia ser uma coisa assim também. Mas, tem uma fala nesse filme, uma cena no filme anterior, que tem uma hora que a Jessica e o Paul estão discutindo. Tem três coisas, na verdade. A Jessica e o Paul estão discutindo, aí uma hora o Paul fala, eu sei que ela vai aceitar, eu já vi isso. Tem outra hora que a Jessica fala, a história vai se lembrar de nós, concubinas, como esposas. E no primeiro filme tem uma cena do Paul e da Chani conquistando o mundo juntos. Ou seja, sim. E, assim, aí tem duas interpretações, né? A qual você gosta mais. Ou realmente ela pode ter ficado em Arrakis, ou ela se suicidou, enfim. Ou ele já sabia que no futuro, mesmo ela negando, ela iria aceitar. Então, apesar de tudo isso, ela vai aceitar com o tempo. E eu não sei qual que é a mais devastadora. Ela que teve, a única pessoa que teve, né, no filme essa visão, também sendo dobrada depois pela vontade do Paul, ou ela desistir de tudo, né? Se realmente calhar e existir o Messias de Duna nos cinemas, eu fico um pouco reticente sobre ela aceitar, porque eu acho que enfraqueceria muito esse final.
Muito, Se ela fosse, tipo, não, vamos, ou só se acontecesse, sei lá, alguma coisa mágica e ela meio que é obrigada, aí tudo bem, mas ela conscientemente mudando radicalmente de posição, pra mim, enfraqueceria muito esse final, porque eu acho que faz sentido ser ela uma das pessoas que lá vai enfrenta o Paul e falou, não concordo com isso, né, ele está utilizando o meu povo, né, uma coisa que ele falou que ele não ia fazer, ele acaba fazendo, né, porque a gente tem nesse filme, pelo menos pela fala do Paul, né, parece que uma mudança radical, né, porque ele fala no começo, não quero nada, e no final ele se torna um grande conquistador, etc. Exato. Mas eu acho que é uma caminhada que faz sentido, mas com ela eu acho que ficaria estranho, principalmente pelo caminho que eles tomaram. Assim, eu sei que, assim, né, o Villeneuve ele quer muito o Messias de Duna porque não é a conclusão da história, né? O Frank Herbert escreveu 6 livros e o filho dele escreveu, sei lá, 12. Tem uma carambada de livros de Duna. Mas é meio que fecha bem a história do Paul Atreides. Então ele quer fazer Messias de Duna, não sei se vai ser feito. Mas eu acho que se acontecer, ele deve trazer a Shani pro lado do Paul. Não acho que vai ser uma coisa abrupta, porque pra mim ele fez adaptações muito boas, mas eu acho que ele deve seguir esse caminho sim. Ele tem feito uma adaptação muito coerente. E falando até de coisas que sobraram de Duna 2 e também comentando sobre o próprio Duna Parte 2, uma parte muito interessante foi que eles trouxeram foi do personagem do Austin Butler, né, um Harkonnen novo. Eu achei muito interessante o personagem e principalmente a estética do mundo ali preto e branco. O sonho do Zack Snyder. Exato. Eu achei muito interessante. E realmente, pelo que falaram, as gravações desse negócio foi muito difícil, né, manter. E eu acho que realmente foi muito bonito aquele mundo, como eles construíram. E ficou ali a ver que é toda aquela história da Lia Seydoux engravidar dele, né, e ser o escolhido, porque ele também faz parte da linhagem, né, das Bene Gesserit, etc. Então, isso aí realmente ficou um ponto a se ver, né. Como eu não li Messias de Duna, sei lá o que vai acontecer disso. Mas é um ponto que imagino que se eles voltassem, eles trabalhariam, porque eu acho que as Bene Gesserit não são apagadas de uma hora para outra, né? Mesmo com o Silence lá no final, elas ainda são uma entidade muito poderosa, né? Exato. Assim, é que o filme dá muito enfoque para as Bene Gesserit, não são só elas, mas meio que elas são ali uma das principais players. Mas essa parte toda de Guild Prime, olha aqui coisa sofisticada. Tem até essa parte toda de Guild Prime é uma coisa muito bacana porque o Villeneuve, ele não, sei lá, gravou e mexeu na saturação. Ele realmente já gravou direto assim. Então, dá pra ver que o preto é mais intenso, os contrastes são mais intensos. Não é só você, ele foi lá e descoloriu. É que eu não lembro qual foi a técnica que ele usou, né? Mas foi um equipamento, não sei se foi, eu não lembro agora, mas ele usou uma técnica diferente pra gravar e já gravou direto assim, e dá pra ver o quão interessante que ficou, né? Assim. E uma coisa bacana de Duna é que, assim, só tem humanos, né? Não é tipo Star Wars, tem alienígenas. Mas é um mundo, assim, tão distante do nosso, que a gente vê essas diferenças de sociedade e parece que é realmente um povo, como se fossem aliens, realmente, assim. Porque são bichos muito bizarros, né? Parece o pessoal, o planeta do Prometheus, é todo mundo estranho, careca, sem sobrancelha. Então, essa é uma coisa de construção de mundo do Frank Herbert muito interessante. Meu, você percebe que é um mundo onde a calvície é totalmente aceita? Exato! Que babado! Não, é um mundo sem pelos. É um mundo sem pelos. Nossa, realmente eles são tipo Vares, né, do... Exato. Pô, uma coisa meio Prometheus, eles não têm pelos. Eles aceitam mesmo, né? É bacana, né? Bacana. Fica aí a dica, né, turística. Mas... Aí, uma curiosidade. O beijo do Skarsgård com o Austin Butler, o Austin Butler ele improvisou. Gente, qual que era o clima nesse set? Porque não foi uma história de amor, assim... Teve um livro de poemas, do Thanos. Então, exato. O amor estava no ar, né? Impressionantemente, num filme realmente sobre genocídio. Nossa, gente, chocante. Achei muito interessante. He who can destroy a thing has the real control of it. Listen again! Mas focando pra mim na melhor personagem, já falamos muito dela, mas eu tenho que comentar mais, a melhor personagem, que é a Lady Jess. Sim. Pra mim, inclusive, vejam o nosso programa antes desse, que é o programa do Oscar, e lá a gente faz um programa que chama Hype ou Flop, falando sobre o Oscar 2025, né? E Duna nem foi citado, mas a
gente acabou citando, falando sobre ele. E pra mim, ela seria uma forte concorrente a ser indicada, talvez não ganhar, pra atriz coadjuvante, porque eu acho ela realmente muito boa. Você vê ali uma construção de personagem muito interessante, uma pessoa muito maquiavélica, muito manipuladora, que acaba se colocando nas situações, às vezes, realmente não sabendo o que vai acontecer ali no meio, se ela vai sobreviver, mas ela acaba sobrevivendo. E ela é uma grande mastermind, né? Sim. Ela é a nova Cersei, que nunca pare, né? Também. Nossa. Mas ela é uma personagem muito interessante. E ela torna a análise de Duna muito mais profunda, né? Exato. Porque Duna Parte 1, ela já era uma personagem muito boa, mas pra mim ela nunca chegaria no ápice que a personagem dela chegou aqui nesse filme. E até uma coisa interessante que eu vi gente comentando. Eu vi a Jessica caracterizada, né, vestida como Madre Superiora. Isso me deu até um certo incômodo. Mas isso é pra incomodar mesmo, porque assim, é uma religião, o povo não exige, etc e tal. Mas realmente uma pessoa externa a uma cultura se apropriando disso. Então, quando você vê ela toda caracterizada como Madre Superiora, você fica meio assim. E eu acho que é uma das coisas mais interessantes isso também. Sim, eu acho que é justamente a intenção, né? Sim. Porque ela lutou pra fazer o filho dela ser o grande conquistador, etc., pela vingança e porque ela quer poder também, né? A outra Madre Superiora lá no primeiro filme, ela humilha a Lady Jessica, né? Falando, e olha que a Jessica já era, etc. tipo assim, top 5 Bene Gesserits. Exatamente, então... e também tem toda a história do segredo, que esconderam que ela era, tipo, Harkonnen, não é? Então, tem todo esse ponto. Então, obviamente, ela queria também uma vingança pessoal. E ela conseguiu, né? Usando pra isso um povo inteiro e o próprio filho, né? Que também acaba comprando a história lá pela caminhada. E uma coisa que você comentou bacana também sobre a gravidez dela, né? A gravidez de Taubaté. Essa é uma das melhores escolhas pra mim do Villeneuve. Por quê? Essa coisa do bebê que fala... assim, eu acho um pouco estranho, mas eu compro. Mas no livro, em Duna, é um pouco bizarra essa parte. Por quê? Passam-se anos, tanto que o Paul tem filho com a Shani, aí ela pare a filha dela. Só que como a filha dela também é uma Madre Superiora, a criança já nasce assim, tipo assim, falando, andando, consciente pra caramba. E no final de Duna, quem mata o barão não é o Paul, é a filha, de 2 anos. O que pra mim é bizarro. Então você imagina um bebezinho com uma agulhinha indo lá e mata o cara. Então eu acho que a adaptação de você colocar nas mãos do Paul, podia ser na mão de qualquer um, na verdade, é muito melhor do que ter um bebê andando pela tela. Eu também, foi uma escolha muito interessante a do bebê falando. Eu acho que ficou uma bizarrice legal de acompanhar, né? Exato, você compra a bizarrice. Porque tem umas bizarrices, né? Tem. Mas faz parte da estética também, né? Claro, porque eu acho que o deserto, né, ele já traz uma aura, assim, meio mística, né, ao passo que tem a especiaria, o negócio azul, que gera, tipo, alucinação, etc. Acho meio que já compra umas coisas assim, né? Sim. Então, eu acho que faz todo sentido. Mas agora falando dele, qual que é o nome do título? É Al-Qaib, não sei o quê? Lissana Gaib. Nossa, inclusive, e o Javier Bardem? Gente, tava virando uma sketch de humor. Não, sério. O Villeneuve é muito genial, porque ele fez um humor tão sutil. Não, pior que eu não acho que é nada sutil. Eu acho muito que engraçado. Tipo, é muito na cara que ele quer fazer humor, mas eu acho que tem uma análise até sobre isso, sobre realmente fervorosos religiosos, né? Sim. Tipo, a pessoa, ele não via nada. Ele só via que em qualquer momento ele é o escolhido, qualquer ação, não importa o que ele faça, ele está sendo escolhido, sabe? Pra mim, acho que significa um pouco isso, mesmo que seja um humor bem óbvio que ele quer dar uma aliviada, né, na tensão do filme. E tava uma coisa muito Monty Python, assim, ele falando, eu não sou o Messias, a vida de Brian. Aí ele, mas isso só o Messias diria. Sim, porque é aquele o humor também do contrário, né? Tipo, fala uma coisa e corta muito rápido e ele está falando o contrário disso. É engraçado. Mas do Paul Atreides, eu acho que a gente tem, tipo, grandes cenas dele nesse filme, que realmente são impressionantes visualmente e narrativamente. Pra mim, a cena da primeira vez dele montando lá o Bicho das Areias é muito bom. É muito boa essa cena. Ela arrepia. Talvez pra mim seja uma das melhores cenas do filme, se não a melhor, porque é realmente muito empolgante. E também a cena dele lá no conselho lá dos Fremen no norte, eu acho. No sul.
no sul. Quando ele faz aquele discurso, etc., ele usa a voz de Bene Gesserit e é muito impactante. Inclusive, grande atuação do Timothée Chalamet. É que eu tava pensando na piada do nome dele que ele sempre faz. Timothée Chalamet? Timothée Chalamet, exato. É muito grande atuação naquela cena. Exato, assim, eu achei um ator ruim, mas o Villeneuve conseguiu extrair muito dele nesse filme. Ele tá muito melhor que no primeiro. Sim. No primeiro ele era bem apático, né? Era. No geral. E eu acho que a intenção do personagem é ser meio apático mesmo. Mas aqui, naquela cena, você fala, nossa, arrepiou. Não, é um ditador, sim, mas arrepiou. Não vou mentir. He who can destroy a thing has the real control of it. Listen again! Que é realmente muito potente. Aproveitando esse gancho sobre um ditador, é uma coisa que eu vi até que faz parte da crítica do Frank Herbert, que é essa coisa do... né, porque assim, essa coisa do White Savior, mas de como o líder carismático ele é muito mais perigoso do que o líder não carismático. Porque, por exemplo, se o cara ele é um filho da mãe, as pessoas vão desconfiar dele, então há um certo equilíbrio. Mas se ele é aquele cara carismático, que todo mundo gosta, etc e tal, é muito mais perigoso. E isso eu acho que tá no cerne da crítica do Frank Herbert. E o filme mostra isso muito bem. Exatamente, faz todo sentido, né? Parece até meio Maquiavel de como funciona a política, né? Tipo, de um líder carismático, um líder que você tem medo, um líder que você ama, né? Exato, você tentar ir pelo amor ou pela dor. Porque colocando uma questão religiosa sobre isso, fica muito difícil, que né, a gente tá falando de resistência, você colocar ali que as pessoas o odeiem, né? É muito difícil, porque se você coloca ele como uma entidade superior, que está acima de todo, e foi destinado a isso, você gera um amor ao grandioso, né, muito mais rápido, e faz muito sentido as pessoas irem, tipo, e lutando por tudo por ele, por uma causa, agora, principalmente se Messias de Duna acontecesse, por uma causa que nem é deles mais, o que importa aos Fremen como estão a ordem das casas, né, pouco importa aí, mas eles estão é como a justificação de realmente uma guerra santa, né? De que você não se você contra isso, você é contra, tipo, Deus, né? Não, e ainda essa coisa de você comentou do Maquiavel, até uma comparação interessante entre ele e, por exemplo, o que os Harkonnen faziam em Arrakis, né? Porque os Harkonnen foram pelo caminho da dor, então, que é o mais rápido de você conseguir efetividade, né? Então eles escravizaram Arrakis mesmo, o Barão foi, soltou o Raban pra destruir, e até depois o próprio Barão planejava colocar o Fade, né? O Austin Butler, como um salvador em Arrakis, porque ele sabia que dessa maneira, vindo uma figura que os Fremen admirassem, gostassem, ia tornar o domínio deles sobre Arrakis muito mais efetivo, né? Tanto que o Paul consegue porque é admirado pelos Fremen, não é temido, né? Exato, e o Austin Butler poderia ser... Ele é um líder mais carismático, né? Ele poderia ser talvez mais querido entre as pessoas, né? Até porque é o que a gente vê na arena ali, né? Claro que ele tá ali com o seu povo, queriam manipular ele pra isso, né? E também elas queriam ele porque ele é muito mais manipulável, no sentido de... Ele é um homem muito mais sexual e até... pelas Bene Gesserits, elas terem uma coisa assim, meio de se infiltrar nas camas das galeras, né? Elas têm essa abertura pra dominar os homens pelo lado sexual deles, né? Sim. Que é o que a Lea Seydoux faz, e é o que a Bene Gesserit mais velha lá fala pra ela fazer, né? Tipo, ele é um caminho certo pra gente dominar. O Paul Atreides, por outro lado, a gente não viu, pelo menos, esse lado dele, né? Então, acho que seria muito mais difícil de manipular, de qualquer forma. E também o que dificultava no lado do Paul é ele ser treinado nas técnicas das Bene Gesserit, né? Então, como você vai aplicar as técnicas se ele é treinado nisso, né? Exatamente. Então, faz muito sentido. He who can destroy a thing has the real control of it. Listen again! Então, pra mim, no geral, Duna, parte 2, é um filme muito completo. Eu acho que, narrativamente, ele é muito potente. Visualmente e artisticamente, pra mim, é desse cinema. A trilha é fantástica, a fotografia é fantástica, os efeitos são muito bons. Impressionantemente, eu acho que o custo do filme é 160 milhões. E se você pega, sei lá, filmes da Marvel que custam 200 milhões, eles parecem, tipo, propaganda de supermercado, comparado a isso. Porque, realmente, são 160 milhões e você vê o dinheiro na tela. Você vê os figurinos lindos, o design de produção lindo, as naves gigantescas e muito bem produzidas, o fogo, realmente... muito bem feito no VFX. Então,
o design de som, pra mim, é fantástico, arrepia, sabe? E cada vez que eu tô falando mais aqui no podcast, eu gosto até mais de Duna do que saindo da sessão, que nem o Osmo falou, ele também tá gostando bem mais pensando. Então eu acho que isso é uma marca de um filme bom também. Cada vez que você pensa nele, ele cresce em você, né? Em todos os sentidos, que você vai pegando um detalhe aqui, um detalhe lá, né? Que você, às vezes, na correria emocional da sala, você nem acaba percebendo. Exatamente. Então, de forma geral, né? Gostamos muito do filme. Deixe também nos comentários, se você estiver no YouTube, se estiver nas plataformas de áudio, pode mandar um e-mail para seriestou@gmail.com do que você achou, né, sobre Duna 2. E vamos ver, né, se nós vamos ter mais filmes bons 2024 que surpreendam a gente tanto quanto Duna surpreendeu. Esperamos e estaremos aqui para comentar caso eles apareçam. Então vamos para o nosso quiz. E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? Então vamos para o quiz. A frase que eu disse no início do programa, ela pertence a algum dos personagens que citamos aqui da nossa conversa. E a frase é a seguinte: nossos recursos são limitados, o medo é tudo o que temos. Eu chuto que essa frase pertence ao Barão. Errou! Essa frase pertence ao messiânico e tirânico Paul Atreides. Nossa! Que no site está descrito como Paulo Atreides. Então, as traduções, né? Um querido, o grande Paulo. Grande Paulo. Jéssica, inclusive, é o nome mais comum que essa história tem, né? É verdade. Você tem, sei lá, Raikkonen, Arrakis, Lissana Gaib, sei lá o quê, aí de repente, então Jéssica diz. Ou a velhinha lá, ela tinha que mandar no próximo filme. Já acabou, Jéssica? Não, o nome dela, inclusive, é bizarro. É Morrer alguma coisa e ela é Jéssica. É a gata, ela foi concisa. Exato. Concisa. Já a minha frase foi a seguinte: na sombra de Arrakis encontram-se muitos segredos. Na sombra de Arrakis se escondam muitos segredos. Eu acho que é o que a personagem da Florence Pugh, a princesa Irulan, eu acho, fala no começo. É? Acertou. Inclusive, eu comentamos nem dela, nem do pai dela, coitados. Pô, ela foi uma ótima adição, os dois, os queridos. Foram. Mas é que realmente as cenas deles eram muito poucas, eram muito boas, mas foram bem poucas, né? Foram, mas olha, que figurinos deram pra Florence Pugh, hein? Linda. Nossa, tava perfeita. Gente do céu. Ela saiu de Oppenheimer. Ele só andava devagarinho pra cá, devagarinho pra lá. Ele é um imperador, assim, parece bem fraquinho, né? Coitado, tá de fim já, né? Tá no fim, realmente. Mas a Florence Pugh, ela foi de sem roupa em Oppenheimer para roupas lindíssimas indo na parte 2. Achei bom. Exato. Mas então, de forma geral, esse foi o nosso Seriestalcast sobre Duna 2. Se você quiser conferir mais conteúdo sobre séries e filmes, não esqueça de checar os nossos outros programas e também o nosso YouTube, se você já não tiver nele, que a gente tem muito, muito conteúdo. Então é isso, e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.